E aí, cara, dali foi só ladeira abaixo. Porque eu não gostava, vou dizer, eu aprendi a não gostar de estudar, porque a educação já Era estava... diferente também do que você veio. A educação, ela era... Quando a gente chegou aqui, ela era muito atrasada. Tá? Eu tenho muita gratidão à escola que eu estudei aqui em Sumaré, tudo, amo de paixão, e não é culpa dos educadores, o sistema não gera ferramentas para esses educadores, entende? Aí eu tentei eu até liguei na escola, até pedi carta da escola salesiana de lá para tentar aqui, porque era a que tem aqui a São José, Sei. né? Mas aí era particular, aí a gente não tinha vez, aí começou o retrocesso. Então aprendi a não gostar. Matei aula uma vez na minha vida, e essa primeira vez minha mãe me pegou, então as consequências Não foram foram boas. drásticas, que minha mãe batia de fato. Né? E eu não tenho nenhuma mágoa da minha mãe por isso, não, porque eu merecia. Eu estava soltando bomba nesse dia, era a época de festa junina, eu estava soltando bomba e tal, feliz, e os cadernos assim na muretinha do bar, eu lembro até hoje, na muretinha do bar, e meu amigo fazendo assim, ó, Tá vindo. para mim, olha para trás, no que eu olhei, a minha mãe assim, ó, Tá certo, né? tá certo. E aí só fez assim, vamos, mas ela não batia na rua, não. Vamos para casa. E aí é aquela cena que todo filho viveu. Na verdade, é um corretivo, né? É um Que hoje corretivo. não... Aí você vive aquela cena que a mãe fica na porta, entra para dentro. Entra para dentro. Como é que você vai passar? Aí você fica ali, não, entra a senhora primeiro, ou sai e deixa. Aí não tinha jeito. Mas aí entrei, tomei aquela surra gostosa. Mas eu te falo, todas as surras que eu levei da minha mãe foram surras pesadas. Assim. Eu não indico ninguém bater. Não estou falando que é diferente a geração. Se você perguntar assim, como você se considera como um filho? Eu fui um mau filho. Eu fui um mau filho. Depois que eu mudei para cá. Entende? É que você fez coisas que você não fazia antes, você descobriu outras Não, coisas que você... não. E eu tenho certeza que se eu tivesse na educação que eu estava, eu não o faria. Ponto. Né? E eu estou aqui também responsabilizando ninguém, não. Eu sei dos meus atos. Mas e se influencia, influencia. Entende? Então, foi um tempo de decadência. E aí a minha mãe ficou doente, por trabalhar muito. Minha mãe faxinava, era 32 andares, eu acho que era. Minha mãe faxinava aquelas escadas, uma a uma, subindo. E aí a minha mãe, já com problema no coração, Não aguentou. aguentou. Aí é a parte triste, né? Que é que se entra, que eu não gosto, não é que eu não gosto, que mexe muito comigo e gerou consequências muito negativas na minha vida, né? Porque por eu amar futebol, chegou um tempo que tinha um cara da Ponte Preta que tinha uma amante no bairro e que me viu jogando bola na rua. E aí um cara estava tomando cerveja e falou, aquele menino ali, tal, e ele me levou para a Ponte. Ele falou, eu gostei, vi, tal, quero te levar para fazer um teste. Ele viu um futuro em você. Vi um futuro. Mas eu estava num bar, e eu ia fazer teste na Ponte Preta diversas vezes. Já fui, eu ficava... E você não tinha passado então nenhum? Não passava. Os caras nem iam. Chegava lá com uma chuteira, eu quero fazer teste. Né? Você conhece o segurança da Ponte Preta, quando você chegava lá. Tá bom, liga em tal lugar ou não tem teste. Porque não era ali. E imagino que é uma chatice. Eu chegava lá, os caras... Sabe o que a gente ficava fazendo? Pegava um papelão e ficava descendo, escorregando ali na frente. Aí chegava em casa, a mãe, não passei no teste. Porque tinha que pedir, às vezes pegava um passe, né? Passava, porque a gente descia, na época era na estação de trem ali em Sumaré, descia ali, ia até o estádio de a pé. Então, eu fui convidado por ele, fui numa segunda-feira. E o vestiário, eu lembro até hoje, o vestiário era ali que passava pela academia, com o portão de entrada, passava pela academia e tinha um vestiário, vinha um ônibus da Caprioli, e você se trocava e entrava no ônibus para ir fazer o teste. Nesse dia, o treinador fez eu me trocar tudo e pediu para eu ficar no vestiário. E todo mundo foi para o ônibus. E passou 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, até que um segurança me viu chorando dentro do vestiário. E espantado, né? Que só tem você ali. Foi. Aconteceu.
Falei, eu acho que o pessoal foi treinar e me deixou. Mas eu era muito magro. Eu era muito magro. Eu parecia um berimbau, velhinho. Assim, de magro. E por não me alimentar direito. Por opção mesmo, de ficar na rua, de ficar... Não é porque minha mãe, meu pai... Não faltava comida em casa. Não faltava. E aí, me levaram até essa pessoa, que eu não quero citar nome, e aí essa pessoa falou para mim assim, ó, volta na quarta-feira, eu vou conversar com um diretor. Pode voltar na quarta-feira. Aliás, espera aí. Foi lá, conversou e falou, ó, pode voltar na quarta. Era segunda, quarta e sexta. E aí, na quarta-feira, eu voltei. E eu fiz o teste. O cara conversou comigo, com essa pessoa, falou assim, ó, eu gostei. Só que tem um problema, ele é muito magro. Ele precisa se alimentar, precisa encorpar, precisa colocar massa. Eu vou fazer uma proposta. Vamos tentar deixar ele no estádio. Vamos deixar ele morando no estádio, ele vai se alimentar aqui, ele faz uma academia, a gente coloca suplemento, tal, vai ter tal. um acompanhamento para poder... Exatamente. E na minha cabeça, assim, pô, passei no teste, bora lá. E aí, mas só que ele deixou claro, ó, você ainda não está aprovado, a gente vai, mas eu gostei. E aí eu lembro que na quarta, aí eu voltei na sexta, e na sexta, assim, tipo, confirmamos. Ó, agora seu pai e sua mãe vêm na segunda, vamos assinar os papéis para autorizar para você ficar aqui, vamos passar a lista do que se precisa. Você tinha quantos anos nessa época? 17 anos. 17 anos. 17 anos. Vamos passar a lista do que se precisa, beleza. E eu passei o sábado com um amigo, meio que comemorando, assim, pô, vou jogar na ponte, né? Vou realizar meu sonho. Vou realizar meu sonho. Jogador. Porque esse era meu sonho. Meu pai e minha mãe nunca me apoiou. Porque tinha as histórias, né? Meu pai e minha mãe queriam que eu trabalhasse, tivesse uma profissão, estudasse, e eu já não estudava. Então, não ia apoiar mesmo. Ficava na rua o dia inteiro, não estudava. A visão era outra, né, naquela época, exato. Né? Mas também foi gerado pela minha indisciplina, entende? Certo. Porque aí eu já comecei nos rolês chegar de madrugada, já comecei... não tinha, nessa época não tinha droga, não tinha nada. Até porque a consequência, se minha mãe soubesse... Isso é trágico. Perigoso até caso de morte. Brincadeiras à parte, mas assim, eu não queria decepcioná-los com isso. Correto. Entende? Não, porque e nem a minha família, né? Nem a minha família. Então, à tarde, eu estava falando que eu estava comemorando com um amigo, esse é meu amigo toca. E à tarde eu falei, vou embora, vou para casa. Já eram umas 5h30 para 6h. Quando eu cheguei em casa, ele tinha uma moto, que é o Elias, meu parceiro, hoje um atleta paralímpico, né? O Elias, ele me levou de moto, ele perdeu a perna, por isso que ele é atleta paralímpico e tal. Ele me levou de moto até em casa. Quando eu cheguei em casa, meu pai estava chorando. E eu nunca vi essa cena na minha vida. Isso foi na época que você conseguiu o teste? O teste, exatamente. Porque na segunda eu já tinha que levar meus pais. Né? Ou o pai ou a mãe, o responsável. Quando eu cheguei em casa, meu pai estava chorando. Eu nunca vi meu pai chorar. Nunca. Nunca vi meu pai chorou uma vez porque ele me deu uma surra também. Olha para você ver. E meu pai não gostava disso. Então ele se sentiu mal. Sentiu mal, pai. Aí me abraçou, filho. E aí foi uma das vezes que meu pai me abraçou, das poucas vezes assim, meu pai me abraçou, falou: "Pai, te amo, não quero que você fez o pai passar raiva, te deu uma surra". Isso lá em Mato Grosso do Sul ainda. Então, eu perguntei: "Pai, o que está acontecendo?" Ele falou: "Filho, a mãe foi para o hospital e está muito mal mesmo". E aquilo me assustou. E aí ele já estava saindo, eu assoviei, ele parou, falei: "Cara, me leva no hospital, quero ver minha mãe". E aí demorou um pouco, tal, sei que a gente chegou por volta de umas 7h no hospital. Minha mãe estava numa sala, um aparelhinho apitando. Quando a minha mãe me viu, a minha mãe estendeu a mão e olhou para mim e falou assim... Você conseguiu entrar? Consegui entrar. Sim, já entrei correndo, né? Quando eu entrei, ela falou: "Filho, reza que a mãe está morrendo". E aí passou assim, coisa de 30 segundos, o aparelho começou a apitar na sequência, né, quando a pessoa está entrando no óbito. Aí o enfermeiro já me empurrou,
para fora, falou, sai, 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 sai. Tentaram, né, vai para... Ele gritou assim, vai para casa, não fica aqui. E eu já desesperado, tal, e meu amigo me puxou e falou, não, vamos para casa. Ele falou para ir para casa, eu falei, não, tá estranho, cara. Aí dali, aí um monte de médico, tal, tal. Eu sei que o meu amigo meio que me puxou, a gente foi para casa. Coisa de 30 a 40 minutos, a gente tinha uma esquina que a gente ficava muito, que era a esquina da bagunça, né? A gente ficava ali na esquina, nesse dia eu lembro de braço cruzado, quieto, e todo mundo vindo conversar, e o que aconteceu que o Márcio está... a mãe dele está internada mal, tal, e todo mundo é mais com um climão, assim. Sim. E aí, de repente, meu tio encosta o carro. Só um minuto que... Não, fica à vontade, quiser tomar uma água. Já sabia, né? Porque quando o meu tio... A minha mãe sempre falava uma coisa assim, filho, eu tinha muito medo. A minha mãe nunca ficou internada. A minha mãe fez uma cirurgia, assim, mas assim, para minha mãe ficar internada, ela falou assim, se for para ir para o hospital e ficar dando trabalho, eu quero partir. Quando meu tio parou o carro, e minha mãe falou assim, e quando alguém liga para o hospital, minha mãe sempre explicava isso para mim, quando fala do hospital assim, para a família aí meu tio parou o carro e falou assim, olha, ligaram, falaram para ir para o hospital, e você já imagina, né? Só que não dá bandeira que seu pai está ali e sua mãe faleceu. Aí, para mim, assim, o mundo desabou, né? Totalmente, assim, né? Sem chão. E aí, vendo meu pai já estava um pouco depressivo. E meu pai já estava no carro encolhido. E só que eu não quis ir no hospital para ir lá, entrar, reconhecimento, sim, aquelas coisas, eu não quis. E aí já ficou um clima, né? Aí a galera caminhava comigo, tal, já começou a encostar, já, né? E aí meu pai veio com a notícia, tudo, passou o velório, tudo, né? 2 semanas depois, 3 semanas, e meu pai chorava toda noite, cara, assim, eu deitava, a gente dormia no mesmo quarto. Você lembra quanto tempo que eles foram casados até acontecer isso? Eu não vou saber precisamente, assim. É que tem, né? Não. É uma história, né? Que foi tem. Interrompida, né? Tem. E meu pai chorava toda noite, cara, assim, toda noite. Eu lembro meu pai chorando que nem criança, assim. Aquilo era dolorido para mim. Entende? Não podia fazer nada. Eu dormia no mesmo quarto e eu não dormia enquanto ele não apagava. Só que meu pai tomava diazepam, tomava remédio forte para dormir, pela depressão e para apagar mesmo, porque senão virava à noite. Já acordava meu pai, a pronúncia do meu pai, eu entendia, só eu entendia. Mas ele já não falava pela... Aí a depressão foi piorando. E isso foi depois do falecimento Depois da sua do mãe. falecimento. Mas ele já tinha uma caminhada de depressão. Certo.